Um pintor em minha janela. Minha vida morando em uma galeria de arte. Um audiolivro de Mário Persona. A Hora da Virada. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Isto é a conversa entre dois discípulos em Lucas capítulo 24, versículos 20 e 21. Às vezes bastam apenas alguns minutos para o quadro em minha janela mudar completamente. O dia começa com um cenário maravilhoso, saído da paleta do pintor, com raios de sol iluminando as nuvens mais altas e trazendo um prenúncio de bom tempo. E de repente, em questão de minutos, tudo muda e o que resta é um céu plano como uma mesa, sem nuvens nem variações. Que perspectiva de glória tiveram os discípulos do Senhor diante de seus olhos quando conheceram o Senhor, quando viram o seu poder, quando viram sua autoridade sobre os elementos. O vento e o mar lhe obedeciam, as enfermidades fugiam dele. O alimento se multiplicava em suas mãos como num passe de mágica para alimentar multidões. Ele era capaz de mudar o clima, mudar a matéria. Quando seus discípulos ouviram acalmar o temporal, indagaram entre si: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso está em Marcos 4:41. No breve período do ministério de Jesus, os discípulos também tinham visto sua rejeição. Mas o que era aquilo diante de tamanho poder? O que os homens poderiam fazer com aquele que tinha vindo para remir, libertar Israel do jugo da sua escravidão imposta pelo invasor romano? Eles não imaginavam que alguém seria capaz de fazer frente a tamanho poder, por eles não entenderem que o Filho do Homem estava no mundo na condição de um servo, de um humilde servo. Como acontece com a tela do pintor em minha janela, de repente tudo mudou. Aquele que os discípulos esperavam ver num trono reinando sobre Israel estava nu diante de seus olhos, massacrado pelos açoites dos soldados, coroado de espinhos e pregado numa cruz. Do seu lado ferido saía sangue e água. E como podia aquele que era capaz de fazer o cego enxergar não conseguir curar sua própria ferida? Estava morto o Senhor. Ele tinha morrido, ele estava morto. Os elementos antes sujeitos a ele pareciam sucumbir diante de seu abandono e da sua dor. O sol recusou-se a mostrar sua luz, a terra entrou em convulsão. E era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol. Tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Isso está em Lucas 23:44 e Mateus 27:51. A aparente derrota de Jesus era, na verdade, a maior de todas as vitórias. O jugo e a opressão, das quais seus discípulos seriam libertados naquela hora, eram muito maiores e mais sérios do que o mero domínio do invasor. Não era de César, o soberano romano, que eles seriam libertos. Ali, naquela cruz, estava o vitorioso vencedor do príncipe deste mundo, da antiga serpente, o verdadeiro opressor, Satanás. Por isso, o autor da carta aos Hebreus aconselha: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, versículo 3. Adquira o livro Um Pintor em Minha Janela, no Clube de Autores, ou baixe o e-book, no acervo digital cristão, ou em sua livraria digital preferida.